Bom dia a todos. Obrigado pela presença de todos vocês, que é um prazer recebê-los aqui no grupo da Fraternidade Espírita, irmão Camilo, completando seus 43 anos de existência nesta semana, no dia de ontem. E convidamos o nosso irmão, nosso amigo, Vitor Hugo, que prontamente atendeu a nossa solicitação. Então a gente tem que agradecer a Deus, a Jesus e a ele, que se predispôs a vir aqui trazer uma palavra que eu tenho certeza que preencherá o coração de todos nós. Quero agradecer os irmãos das outras casas espíritas que estão nos prestigiando, os nossos irmãos no SEAC, lá de Conchal. Vi irmãos aqui do João Batista, do ID, e alguma outra casa que eu não me lembrar, porque eu não conheço a todos. Agradecer por essa oportunidade nessa manhã maravilhosa de domingo, que Jesus, nosso mestre, possa nos orientar nesta manhã, orientar o nosso palestrante, que traga aquela mensagem que eu tenho certeza que cada um de vocês, e de mim principalmente, vamos sair daqui renovados, esperança, porque sabemos que a nossa vida sempre continua, seja na terra, ou seja no mundo espiritual, que também faz parte, da nossa crosta terrestre. Então, eu convido a todos, a levarem o seu pensamento até Jesus, nosso mestre amado. Neste momento, com os seus braços abertos, vindo aquela luz das suas mãos, e vão vendo a cada um de nós, para que possamos, Senhor, nos lembrarmos sempre que vós sois o caminho, a verdade e a vida. Que nós chegaremos, Senhor, através daquilo que o Senhor nos trouxe, o conhecimento. Obrigado, Senhor, por aqui estarmos, num pensamento voltado no amor e na luz. Que a sua paz permaneça conosco nesta manhã. Obrigado, Jesus. Obrigado à espiritualidade amiga, enviada por ti, nesta manhã. Muito obrigado, Senhor. Que a sua paz esteja conosco, hoje e sempre. E, nesta manhã, o nosso irmão Vitor Hugo, da cidade de Juiz de Fora, lá do SEAC, do centro que ele frequenta, trazendo a palavra para nós. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado a todos.
Bom dia! Eu só espero que o amor de Deus seja um calorzinho bom demais da conta a envolver os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nesta manhã fria de domingo, e com certeza foi difícil sair da cama, um testemunho violento, sentir a temperatura de fora em detrimento do quentinho que estava aconchegante dentro de casa. E eu espero que esse amor possa nos nutrir, nos amparar, nos abençoar, para que a gente, irmanados nessas forças espirituais, a gente consiga sair daqui um tiquinho melhor. Eu espero que Jesus me ajude, me oriente, me conduza, reconhecendo eu que o meu coração é bastante pequeno e carece profundamente da condução divina. É um privilégio, uma honra estar aqui em Araras pela primeira vez, conhecendo esse centro, o irmão Camilo, já tendo sido acolhido desde ontem, né, tanto pelo Tomás, que foi o nosso médium de transporte de Mogi Guaçu para cá, tanto quanto a Inês e Companhia Limitada, que me presentearam com a honra e a alegria da gente comer pizza, pudim de leite condensado, mousse de chocolate. O trem dava ajeitado ontem. Foi esse, pensa num passe gástrico assim bem dado. Foi muito interessante as energias espirituais que envolveram o ambiente. Mas brincadeiras à parte, né? Hoje a gente gostaria de compartilhar alguma coisa a respeito da lição de número 39 do livro Fonte Viva, intitulada Fé Inoperante. Emmanuel, como sempre, né, na coleção Fonte Viva, ele tem como propósito trazer um versículo do Novo Testamento e, a partir desse versículo, discorrer em torno de uma reflexão. E o versículo apresentado é: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então, há uma relação direta entre a fé, a nossa relação com o divino e aquilo que a gente faz. É sobre isso que Tiago deseja falar, é sobre isso que Emmanuel vai discorrer e é sobre isso que a gente pretende debater. Só que para falar de fé, nós gostaríamos de recorrermos aqui a toda uma progressão do pensamento humano em torno da esfera do divino e do sagrado. Porque quando a gente chega na doutrina espírita, a gente é levado a uma compreensão profunda de Deus que não surge apartada de todas as outras perspectivas que foram trazidas anteriormente. Se nós olharmos na história da humanidade, desde do início, o ser humano procura relacionar-se com o divino. Imagina o homem das cavernas, a criatura que vivia nesses períodos iniciais do desenvolvimento. Ali, a figura de Deus, ela estava materializada, personificada na natureza. Então, as pessoas adoravam o sol, adoravam os fenômenos da natureza, porque existia um sentimento inato de que o sagrado, o divino, era aquilo que transcendia a esfera material. Mas, ao mesmo tempo, era alguém ou alguma coisa que tinha um poder sobre-humano. Então, desde o início, esse ponto fundamental já estava demarcado. Deus está além das forças humanas. Ele não está retido à concepção do ser humano. De poder, de força, ele está
para além disso. Então, esse é o primeiro ponto que fica bem demarcado. A gente avança e esse ser humano que estava procurando relacionar-se com o divino, ele vai para um novo estágio de pensamento. Ele começa a entender Deus não apenas nessas forças da natureza, mas ele começa a entender Deus enquanto seres sobrenaturais que se parecem com ele. Então surge a feição do politeísmo, a personificação de Deus enquanto um ser humano com superpoderes. Mas vejamos, ainda no politeísmo, a ideia da superioridade do divino, ela se mantém. Deus está acima do ser humano, propriamente dito. Então você tem figuras criadoras, mas que elas guardam todas as tendências, todos os pendores humanos. Então os deuses têm ódio, os deuses têm ciúme, os deuses têm um tanto de trem assim que a gente poderia citar, e eles, a certo modo, pareceriam muito bem um ser humano, mas em outras condições. Ok, nós avançamos. E vêm os hebreus com um compromisso de avançar, de aprimorar essa perspectiva, dessa pluralidade de figuras criadoras e superpoderosas, como se fossem heróis. Nós vamos ter ali a centralização num Deus único, na figura de um Senhor, alguém que detém todo o poder, está acima dos homens e é uma figura única. Mais um passinho que foi dado dentro de toda essa compreensão. Mas é claro, a visão que os hebreus tinham de Deus era um Deus de clube. Então, se ele vestisse a camisa, o pessoal gosta aqui de quê? Palmeiras? Corinthians? Vai causar um pouco de rebuliço, né? Ok, vamos para cruzeirense, né? Não chateia ninguém de São Paulo, fica tudo certo. Mas se, na percepção desse Deus único, se ele vestisse, né, uma camiseta, seria do time dos hebreus. Não seria um Deus propriamente dito de todos, mas daqueles que estavam detidos dentro de certas ritualísticas, dentro de certos dogmas. É curioso porque nesse livro aqui, Paulo e Estevão, não sei se todo mundo já leu ele, mas recomendaria muito bem. Num trechinho que a gente vai comentar mais tarde, mas Abigail, num determinado instante da experiência de Paulo, ela já estava desencarnada naquele encontro do ama, trabalha, espera e perdoa. Antes de chegar nessa parte, ela vai falar a respeito dessa concepção que até então os hebreus tinham de Deus. Ela vai falar assim: nossos antepassados conheceram o Deus dos exércitos, que era o dono dos triunfos sangrentos, do ouro e da prata do mundo. Então, era uma concepção de Deus que ela mais ou menos funcionava desse tipo. Se eu tenho inimigos, Deus, inclusive, pode os combatê-lo, porque Ele é o meu Deus, Ele é superpoderoso e Ele pode destruir quem me desagrada. Essa era a perspectiva que muitas vezes permeava a concepção divina naquele instante. Só que aí vem Jesus e avança, porque Deus continua sendo entendido além da dimensão humana, tendo superpoderes, centralizado numa figura única, mas o Cristo inaugura o pensamento da paternidade divina. Então Deus, nesse instante, começa a ser percebido enquanto um pai. Não apenas um criador, mas um pai. Existe nessa noção afetividade, existe vínculo, existe proximidade, existe sentimento,
que talvez até então, com um Deus Senhor dos Exércitos, ficaria um tanto que distante, porque era a quem você temia, mas não necessariamente a quem você se prendia num laço de afeto. Então, a perspectiva introduzida por Jesus, logo na primeira instância, é da afetividade com o divino. Não é apenas alguém para ser reconhecido na sua dimensão de poder, mas é alguém para ser buscado na sua dimensão de afeto. Isso, de certa forma, fica um pouco demarcado no Livro dos Espíritos, quando a gente vai na questão, que os Espíritos vão falar a respeito desse instinto de adoração que existe em nós. Por reconhecermos a nossa fragilidade, nos voltamos a quem a gente considera mais forte. Só que nesse ponto da caminhada não é apenas um voltar-se para Deus como quem pode se proteger das situações que nos reservam ou que nos esperam, mas como alguém que começa a desenvolver elo, como alguém que começa a se sentir perto. Mas ainda aqui a visão de Deus ela está pessoalizada, porque nós temos a personificação desse ser humano, né, um Deus que ainda se confunde com a imagem do humano, só que é um humano pai, e é um pai que é nosso. Então Jesus, além de propor a afetividade, propõe a universalidade divina, porque nesse ponto da caminhada, Deus passaria a ser de todos efetivamente. Não apenas a figura central de alguém que tem poder, que é a fonte criadora, como vai estar no texto de Gênesis, por exemplo, e Deus disse, haja luz e houve luz, haja aquilo, haja um trem e houve aquilo. Ok, tudo certo. Mas agora aqui Deus assume um novo lugar. Além de ser essa fonte criadora, ele é um ser que nós podemos trazer para a dimensão dos afetos. E um afeto que atravessa a coletividade. Vem a doutrina espírita e segue um passo à frente. Talvez alguns quilômetros à frente. Porque o trabalho da doutrina espírita é despessoalizar Deus. Então, não é mais a figura de um pai no sentido de um ser circunscrito. Continua sendo uma figura afetiva. Deus pode ser o nosso pai e mãe, como Humberto de Campos vai dizer no Boa Nova. Mas agora a feição de Deus é transfigurada na linguagem da presença. Deus é a presença no universo. E ele é reconhecido na sua dimensão da inteligência. Inteligência e afeto passam a ser os atributos inexoráveis do Criador. Mas veja, relacionar-se com o divino nesse ponto da caminhada é muito desafiador, porque é um Deus online, ao vivo, presencial. Todas essas dimensões atravessadas. Porque até então, a nossa relação com Deus era uma relação tipo assim. Eu faço, na hora que eu vou fazer a minha prece, eu ligo o Wi-Fi, vou lá no chat divino, né, e mando a minha mensagem. Eu apresento os meus pedidos, desligo o Wi-Fi e continuo a minha vida. Ok, então beleza. Deus entrou em stand-by. Na próxima prece, eu ligo o Wi-Fi. Às vezes eu olho as mensagens, porque pode ter muitas, né? E às vezes a gente dá uma ignoradazinha, porque pensa assim, pelo amor de Deus, que textão que é esse, né? Aí a gente dá uma ignorada e pensa assim, eu já tenho mais umas demandas, umas coisas inacabadas que ele não fez, outras que ele precisa fazer. Então, a gente já coloca lá e desliga o Wi-Fi de novo.
é uma relação, né, se existe jejum intermitente, é uma relação bem intermitente, onde a gente se conecta a hora que quer, desconecta a hora que quer e assim vai seguindo a vida. Deus, ele é suporte técnico, porque na hora dos BO, a gente vai lá recorrer. Então vejamos que é uma relação assim bem utilitarista, que a gente pode entender Deus como um iFood, né, aonde a gente escolhe no cardápio o que está disponível e vai pedindo conforme as nossas demandas. Só que aí vem a doutrina espírita e vem trazer a dimensão da presença. Então agora a relação com ele é online, tempo integral e presencial. Isso quer dizer, não existe um momento de desconexão. Ele está sempre presente. E relacionar-se com Deus sempre presente é um desafio. Porque na sua mensagem do WhatsApp, uma premissa precisa estar em jogo. Ele sabe de tudo. Então, ele está acompanhando os BOs antes deles acontecerem. Ele tem dimensão do que você está pensando em fazer e ele tem dimensão de todas as possibilidades que podem acontecer dali por diante. Agora, a mensagem do WhatsApp, ela pede um pouquinho mais de atenção. Porque a gente entende que existe o chat divino, mas Deus é o próprio servidor que sustenta todos os nossos diálogos com todos os seres da vida. Então, Deus está presente não só na conversa que a gente abre com Ele, mas Ele está presente em todos os grupos, em todas as conversas que a gente também tem. Ele está lá como o personagem oculto, invisível. E é essa dimensão do invisível que a doutrina espírita vem resgatar nas nossas vidas. Porque todos nós estamos imersos no fluido universal. O pensamento divino gerencia a criação divina por intermédio desse oceano de matéria cósmica, no qual todos nós estamos interligados. Porque ao trazer essa noção de Deus enquanto presença, o Espiritismo vai nos mostrando que Deus, que interliga, que se conecta com todos os seres, está também acompanhando os nossos passos. É essa noção de providência divina que Kardec vai desenvolver, enquanto esse cuidado individualizado, personalizado. Se o Itaú faz o personalité para te ajudar nas suas demandas, existe também um atendimento na economia divina, personalizada em relação às nossas necessidades mais profundas do caminho. Conversar com Deus enquanto a presença. É esse um dos pontos fundamentais, entendendo essa noção de abertura ao divino como uma manifestação genuína de fé. Se ao passado o reconhecimento do poder era a perspectiva de relacionamento com Deus, reconhecer o que Ele pode fazer, o poder que Ele tem, na doutrina espírita, o desafio é uma construção conjunta, é uma conta conjunta, aonde nós vamos estabelecendo uma collab, uma parceria com o divino. A nossa existência não é apenas um roteiro individual, não é apenas um caminho restrito aos nossos desejos e anseios, mas representa uma célula nesse grande organismo coletivo.
representa uma célula nessa grande engenharia divina. Tudo está conectado. E a essa lição a doutrina espírita vai investir profundamente, porque vai nos ajudar a pensar no nível de responsabilidade que a gente tem ao participar desse todo. E é sobre isso que Tiago está falando. As obras aqui, e é preciso convirmos, não se reduzem tão somente a um conjunto de atividades que a gente possa realizar. Ajudar alguém na rua, estender alguma coisa visível para fora, mas tem a ver com uma busca interna que nós estabelecemos. A fé, do ponto de vista espírita / espiritual, está relacionada a essa noção de vínculo com o divino, de conexão. E quando nós falamos de conexão, nós estamos falando de pertencimento. Essa necessidade psicológica que nós trazemos no nosso psiquismo é uma necessidade inicial, que no instinto de adoração discutido no Livro dos Espíritos a gente vê. Nós temos em relação ao divino. Nos sentimos pertencentes. Percebemos em nós, aclararmos em nós essa noção de ligação, essa noção de conexão mais profunda. Pensemos na semente que vai conhecer-se essencialmente quando cai na terra, quando se rasga para conectar-se com o solo. E a partir de então vai receber esse conjunto de recursos que vão nutrindo as suas bases interiores. Vai permitindo que, a partir daí, toda essa seiva bruta vá constituindo combustível imprescindível para o seu crescimento. A nossa experiência de espiritualidade começa nesse momento que a gente se sente pertencente ao divino, que a gente se sente filho e filha do Criador. Porque, veja, nem sempre é tão fácil a gente viver na vida com esse sentimento bastante evidente na nossa caminhada. Quase sempre, nos desafios e provas que a gente vive, há uma sensação de desconexão. A gente se sente como se fosse assim, meio que jogado na existência. E essa sensação de desconexão, né, que muitas vezes ela é evidente por causa da insegurança que a gente tem em relação ao presente, ao futuro, em relação aos medos que a gente possa desenvolver, nos conduz para uma experiência de solidão. Porque é como se a gente não fizesse parte das coisas. É como se a gente estivesse apartado de tudo. Pertencimento ao divino tem a ver com a gente se sentir pertencente à vida. É como se a vida, em todos os seus movimentos, fosse um conjunto de elementos que viessem nutrir-nos o ser. Essa primeira necessidade essencial do espírito, de nutrição, de alimento, que ela vai se constituindo na medida que nós vamos entendendo que a vida é um conjunto de investimentos que Deus faz no nosso coração. Trabalhar, por exemplo, a questão da gratidão nesse particular, façamos esse parêntese, não é apenas um gesto de gentileza, de polidez social. A gratidão tem a ver com o quanto a gente se reconhece como alguém que recebe. Gratidão tem a ver com trabalhar a nossa percepção do quanto que a vida tem cuidado de nós. Porque se eu não agradeço, eu não estou apenas deixando de ver as coisas, eu também não estou me nutrindo. Porque agradecer é desenvolver essa percepção de que o Criador, em alguma medida, prossegue cuidando. Então, às vezes, tem determinadas coisas que a gente já considera que elas estão dadas e banalizadas. O fato da gente dormir numa cama quentinha, o fato da gente poder tomar um banho quentinho, o fato da gente ter um lugar para a gente viver em segurança e em paz. Tem determinadas coisas que a gente normaliza e que parece que elas não são dádivas.
Então, há uma tendência do psiquismo que passa a não agradecer, a reconhecer como se a vida não estivesse oferecendo nada a ele. Só que essa postura vai nos levando a um esvaziamento. E quanto menos a gente se percebe cuidado, mais frágil a gente se torna. Mais as experiências remexem conosco. E existe mais uma tendência a gente se sentir inseguro e não pertencente à vida. E mais a gente vai se aproximando de uma perspectiva de solidão. A solidão não enquanto uma experiência de fora, mas enquanto um vazio ou uma angústia que a alma sente por não se sentir pertencente à coletividade e ao todo. Então, a psicologia da gratidão, ela tem por parâmetro ou por base levar a gente a uma consciência nutritiva, a gente se nutrir do cuidado simples, sutil do Criador. A gente tomou um chazinho que a gente não sabe de que muito bem o que é de manhã cedo. Que maravilha, tinha um pão de queijo, tentaram imitar os mineiros, tudo bem, não foi tão bem realizado assim, mas foi um esforço bem digno, nada contra pessoas que tentam fazer pão de queijo fora de Minas, mas tudo bem, faz parte, né? Consciência de nutrição, porque quanto mais a gente aprende a agradecer, mais a nossa alma vai se sentindo enraizada. E nos tempos de transição planetária, de travessia que vivemos, o nosso maior desafio é enraizamento. É a gente se sentir conectado à vida. Porque na hora que as condições de fora começam a balançar as nossas estruturas de dentro, quanto mais as nossas raízes estiverem profundas na vida, quanto mais a nossa alma estiver conectada a esse todo divino, mais recursos nós temos para encarar os desafios. Mais recursos a gente tem para se manter de pé diante das experiências. Por isso, o nosso instante de prece que os espíritos vão propor, enquanto o momento da gente pedir, claro, porque a gente precisa aprender a educar o nosso desejo, e o momento que a gente pede é o instante que a gente sinaliza para que rumo a gente quer que a nossa vida caminhe. Mas, além disso, tem a questão da gratidão, que é esse momento de nutrição. Então, o pedir é educar o desejo, o agradecer é aprender a se nutrir, e o louvar é aprender a achar bom as coisas que Deus faz. É aprender a perceber o divino, o invisível na dimensão do visível da vida. Então, são 3 posturas que os espíritos estão nos chamando para ter em relação, né, a esse movimento consciente em relação a Deus, que é fundamental. Observar o desejo, nutrição e, ao mesmo tempo, essa contemplação que é a gente apurar o nosso olhar para perceber essas manifestações que se dão por toda parte. Algo que Emmanuel, por exemplo, vai dizer no Pão Nosso, que a nossa necessidade central é rogar suficiente luz para que os nossos olhos não enxerguem obstáculo onde só existe favor divino. Então vejamos que a gente poderia, nesse passo da nossa reflexão, entender a fé enquanto uma experiência de conexão, mas mais do que isso, uma experiência do sentir-se amado, uma experiência do sentir-se cuidado, uma experiência do sentir-se acolhido, conduzido. É uma experiência profunda que a nossa alma vai percebendo-se totalmente amparada por essa presença. Presença online, né? Em tempo real, presencial o tempo todo, que não se desliga, que não se desconecta. Esse ponto da caminhada, né, que o Espiritismo nos coloca atualmente. E é interessante a gente, né, fazer toda essa introdução, porque, vejamos,
o desafio de apresentar alguma coisa, que a gente poderia traduzir como apresentar os frutos, né, é, na verdade, um desafio que começa em ter recursos para produzir frutos. Ninguém vai conseguir fazer nada se não percebe-se nutrido, se não tem combustível, se não tem força, se não tem vigor, se não existe alguma coisa que está secundando aquele esforço, aquele empenho. Porque tudo que a gente tenta fazer sem que a gente se sinta nutrido, existe uma tendência de não ir para frente, da gente parar dentro em pouco, dentro em breve, porque quando depende tão somente das nossas forças, acaba que em algum instante aquilo ali cessa. Essa dependência do divino, ela é um fator essencial. Tem uma aguinha aqui? Tem. Tem uma história que eu acho ela muito curiosa, né? Um pesquisador foi para floresta e tal, buscar algumas coisas, fazer algumas investigações, e aí ele se deparou com um leão e, nesse instante, ele sentiu um pouquinho de medo e começou a correr. E ele, percebendo que não ia dar tempo de correr sem virar alimentação, ele resolveu fazer uma prece. Então ele fechou os olhos e começou a orar, pedindo socorro divino e tudo mais. E aí o curioso, né, foi que ele terminou a prece, ele abriu o olho assim, né, meio ressabiado, e ele percebeu que o leão estava paradinho. Aí perguntou para o leão: "Você é crente?" Aí o leão falou assim: "Sim, eu estou agradecendo a refeição que eu vou comer." Enfim, né? Efeito colateral da prece às vezes acaba acontecendo nas nossas vidas. Mas prossigamos dentro do nosso raciocínio. É só para ninguém dormir, tá bom? Se tiver que dormir também, aqui tá quentinho, né? Eu tô achando que dá até para tirar a blusa de frio, que a gente já começa a suar. Mas então agora a gente vai para a segunda parte da nossa reflexão. Porque se a primeira era pensar na conexão, um ser que se conecta, um ser que aprende, que vai buscando esse movimento consciente de abertura em relação ao divino, que vai se sentindo cada vez mais ligado ao sagrado, é preciso pensarmos que esse esforço de dentro precisa transbordar para fora. Todo esse empenho de alguém que se reorganiza de dentro precisa se materializar de fora. E é para isso, né, que a gente vai se deter aqui no Paulo e Estevão, justamente nesse diálogo entre Gesiel e Abigail, aonde o apóstolo Paulo estava vivendo um momento de muita carência, um momento de solidão, um instante que ele estava se sentindo bem vazio. Ele ainda não havia começado as viagens missionárias, não havia saído por aí para a divulgação do Evangelho. Ele estava no processo de preparação interna, ele estava desenvolvendo essas bases. E depois de bater na porta da casa do pai, o pai não ter o acolhido como ele esperava, ele se sente assim totalmente triste, desapontado com a situação, e ele vai para a floresta nas proximidades de Tauro, e nesse instante ele vai dormir, né, ter um desdobramento, uma experiência espiritual que vai ser muito importante para ele. E no meio de todo aquele contexto difícil, de angústia, de luta que ele estava passando, a presença de Abigail e de Estevão vai ser, né, que eram Abigail, a noiva que ele matou de desgosto, Estevão, aquele que poderia ter sido o melhor amigo dele, que ele vai matar por intransigência, né? Então
Então, esses 2 corações que ele tinha prejudicado tanto tinham voltado agora para fazer companhia para ele, espiritualmente dirigir a vida. Era o invisível fazendo questão de dizer: você está sendo conduzido na sua trajetória. E aí, o Paulo vai aproveitar para trazer algumas questões do seu coração à tona. Ele vai manifestar o remorso que ele teve por ter matado Estevão, e Estevão vai falar: olha, Paulo, só Jesus foi puro. Fica tranquilo, acontece. Foi ruim, foi, mas não tem como mudar. É isso. Ele vai se retratar com Abigail, porque ele olha para a esposa, agora, né, mais linda do que nunca, porque ela já era linda, e agora espiritualmente falando, né, o botox divino, estava tudo, tudo certinho, tudo esticadinho assim, zero envelhecimento à vista, né? Porque se você estiver preocupado com cirurgia plástica, né, fica tranquilo que a desencarnação vai te conduzir a um processo bem interessante. Você nunca mais vai ter que aplicar nada assim para se sentir a pessoa mais linda da criação. Enfim, mas o curioso é que ela estava lindona, parece para ele, e aí ele pensa assim: não é possível. Ô pai, perdi a oportunidade de ter ela aqui, a gente constituir uma família, estarmos no mundo, né? Falando desse propósito santo do Evangelho, então ele fica assim muito balançado. Poxa, né? Ela não vai ser a mãe dos meus filhos, o Enzo, a Valentina da vida. Assim. Enfim, foi um momento assim de tristeza. E ela é interessante a gente ver que espírito superior, eles têm um nível de força, de vigor, que é uma coisa impressionante. E ela vai falar: olha, nunca nos faltará um lar. Temo-lo no coração de quantos vierem à nossa estrada. Quanto aos filhos, temos a família imensa que Jesus nos legou em sua misericórdia. Então ela, como se estivesse dizendo assim: ó, realmente não vai dar para a gente, né, ter os nossos filhos biológicos, a conjuntura é a outra, mas por adoção, quantas não serão as almas que poderão se constituir nesses elos santos do Espírito? Então, nesse instante, Paulo, em todas as suas amarguras que ele trazia de dentro, em todas as feridas, era como se naquele momento o divino sagrado estivesse olhando para aquele coração e estivesse cuidando. Porque só uma alma que aprende a cuidar-se, só uma alma que aprende a olhar para as suas fissuras, para as suas feridas e desenvolver essa postura de nutrição, de cuidado, ao seu próprio mundo interior, vai tendo condições de produzir alguma coisa. Porque às vezes a nossa dificuldade de realização no mundo que está à nossa volta é que a gente traz tantas ausências dentro de nós que a gente, ao invés de querer fazer alguma coisa, a gente se torna aquela pessoa exigente, que demanda demais dos outros, e a gente fica à espera daquilo que os outros podem fazer por nós. Porque a gente fica pensando: poxa, mas o outro não faz aquilo, poxa, a pessoa tal não é daquele jeito que eu esperava. E a gente começa nessa postura a demandar demais dos outros. Porque no fundo, não existe uma consciência de alguém que se sente nutrido, mas de uma pessoa que, em sentindo as ausências da própria vida em si mesmo, é alguém carente que chega para os outros e está querendo o quê? Alimentação. É como se fosse aquela criança que está querendo nutrição, que não consegue em si mesma se preencher, encontrar-se consigo mesma e começa a demandar demais da vida ao seu redor. Esse é o desafio que a gente tem, de caminhar nessas bandas por onde a gente anda, pelos diversos espaços que a gente ocupa, como um ser totalmente esvaziado de si mesmo. E é muito natural que as pessoas nesse instante sejam as piores na nossa vida, que a gente não tenha nada a entender de agradável, de bom em relação ao que elas podem nos entregar, porque no fundo, a gente traz consigo as próprias dores. Então, olhar para esse momento na experiência paulina é a gente poder pensar que Jesus, naquele instante, estava propondo um instante de autocuidado, um momento de nutrição, para que ele olhasse para todas as feridas,
para aqueles pontos mortos da vida interior dele e pudesse, de certa forma, lançar um novo olhar sobre a sua própria realidade. Porque quando a alma vai se aquietando, quando o pensamento se reorganiza, quando o coração se acerena, é que a gente vai tendo condições de apresentar para a vida muito mais do que as nossas carências e as nossas exigências, mas um ser mais maduro, mais inteiro, que entende a responsabilidade de alguém que pertence a essa coletividade. Então, Abigail vai investir pesado aqui com Paulo nesse momento de cuidar desse passado, que precisa pouco a pouco ir sendo lavado, porque as nossas dificuldades, quase sempre, diante do mundo que nos cerca, de produzir alguma coisa, de oferecer alguma coisa, está relacionado a essas feridas que a gente traz no ser e que, às vezes, por não terem sido cuidadas, acabam se tornando obstáculos para a nossa vida. Ela, inclusive, Abigail vai dizer assim: o Evangelho nos conhece pela confiança inesgotável e pela fé ativa ao serviço do Todo-Poderoso. É preciso ser fiel a Deus, Saulo. Ainda que o mundo inteiro se voltasse contra ti, possuirias o tesouro inesgotável do coração fiel. A paz triunfante do Cristo é a da alma laboriosa, que obedece e confia. Não tornes a recalcitrar contra os aguilhões. Esvazia-te dos pensamentos do mundo. Quando hajas esgotado a derradeira gota da posca dos enganos terrenos, Jesus encherá teu espírito de claridades imortais. É um momento que eu acho tão sensível da parte dela, porque ela está dizendo assim: olha, Saulo, pode ser que os seus contextos de fora não sejam os contextos mais receptivos, mais amorosos, aqueles que você tanto gostaria, mas que isso não seja o obstáculo para a sua trajetória. Porque às vezes o nosso problema, enquanto crente, enquanto alguém que se dispõe a desenvolver um relacionamento com o divino, é que todas as vezes que o retorno da vida de fora não parece com aquilo que a gente gostaria, a gente meio que para no caminho, para na trajetória, deixa de realizar aquilo que a gente estava fazendo. Enquanto que é justamente nessas horas que a vida talvez esteja nos confiando alguma coisa a mais. É justamente nessas horas que a vida esteja nos percebendo na condição não de ser ajudado, mas de poder amparar. Pensemos nas pessoas que não nos compreendem por algum motivo, ou naqueles que a gente supõe tenham nos deixado ou nos desamparado em alguma circunstância. Quase sempre o nosso desejo é de pensar: poxa, mas o outro não fez alguma coisa por mim. Mas não seria justo pensar em que medida que eu posso assumir as responsabilidades de entregar aquilo que posso? Porque o problema do crente, desse coração que busca o divino, não é meramente de receber, mas é entendendo que, porque recebeu, ele também pode dar. É sobre isso que o apóstolo Paulo vai falar na carta aos Coríntios, quando ele vai definir a experiência da criança e a experiência do adulto. A criança é aquela que necessariamente está ocupada com a própria nutrição e com a própria sobrevivência, mas o adulto é aquele que assume responsabilidade. É só a gente parar para pensar que o último instante de Jesus na terra foi uma ceia, um momento bastante simbólico, aonde ele resolveu servir os discípulos. Mas é muito curioso porque Jesus vai dizer assim: façam isso em memória de mim. Ou seja, a memória do Cristo seria santificada na mesa, na intimidade, na partilha, no ato de servir. A grande questão que Jesus propôs do partir do pão se torna muito simbólica, porque ele não simplesmente deu,
mas em memória dele era preciso aprender a partir. Daquilo que ele mesmo propusera fazer aos outros, o que gostaria que os outros fizessem a gente, ele estabeleceu um princípio. Partir o pão quer dizer, daquilo que eu como, o outro também vai comer. Daquilo que é significativo e importante para mim, o outro também vai ter como significativo. O que estaria em memória dele seria justamente esse instante em que a gente perceberia esse outro na dignidade de receber o melhor, tanto quanto os nossos corações desejam receber esse melhor. Ali estava posto um cenário pedagógico. Na excelência de um mestre, de um professor que ensina os alunos, a questão não era que os discípulos aprendessem a comer, mas aprendessem a repartir. Porque o que vai demarcar a nossa postura de saída da infantilidade religiosa para a maturidade na espiritualidade é justamente entender não o nosso lugar na mesa para comer, mas o nosso lugar na mesa para repartir. É mudar a perspectiva de alguém que não espera receber à primeira vista, mas alguém que toma a iniciativa. Porque, afinal de contas, e aí Jesus vai deixar bem claro no amai-vos uns aos outros como eu vos amei, que o segredo dali por diante seria o amar ao outro de maneira recíproca, sim, mas entendendo que a gente compartilharia do amor conforme a gente houvesse recebido dele. No amai-vos uns aos outros, a primeira lição é: entenda aonde a vida está te nutrindo, entenda onde a vida está te alimentando. Porque aonde ele nos amou, aonde nós temos recebido, a vida vai falar assim: compartilha, divide, transborda, permita que outros seres e outros corações de alguma forma obtenham acesso a isso. Essa noção de espiritualidade mais profunda que Jesus cultivaria com Simão Pedro. Simão, se você me ama, né, compartilha do que eu estou te entregando, daquilo que é significativo para você diante de mim, com aqueles outros que a vida te colocar ao seu redor. Porque o nosso problema, né, em matéria de coletividade é que a gente espera demais de fora, quando já existe recursos de dentro, para que a nossa experiência de vida seja muito mais profunda, muito mais verdadeira. E a gente chegue nos lugares e nas circunstâncias e as pessoas possam encontrar filhos e filhas de Deus, não carentes de quem demanda demais ou exige, mas de quem assume compromisso interno e reconhece que a vida já é suficientemente boa, de todas as formas possíveis para que aquele coração, de alguma forma, possa produzir e possa realizar. Era esse o desafio de Jesus com os discípulos, de sair da mamadeira de alguém que está acostumado a sentar à mesa para alguém que estaria acostumado, a partir de então, a dividir. Antes de comer, alimentar. É isso que eles ficam impressionados, os discípulos de Emaús, quando Jesus é reconhecido, porque antes de comer, Jesus partiu o pão. Aquilo ali era o símbolo perfeito de alguém que, nas experiências, estava sempre atento ao nível de responsabilidade que eles poderiam desenvolver. E é nesse sentido, caminhando para o final da nossa reflexão, eu me lembro de uma experiência que eu tive, né? Foi interessante. Eu estava em Juiz de Fora, e em Juiz de Fora não costuma funcionar a faixa de pedestre. O pessoal entende, né, que o pedestre está muito errado quando ele resolve atravessar ali, porque é quase um absurdo. Como assim? Tem alguém atrapalhando o meu caminho, tem alguém incomodando o meu roteiro, fazendo com que eu diminua a velocidade, tenha que parar. Então acontece disso lá, é uma coisa impressionante. E aí eu resolvi parar para um pedestre, e um filho de Deus, um abençoado, que vinha numa motinha, que estava dirigindo a caminho do mundo espiritual. Estava numa velocidade assim bem interessante, né? Piloto de avião nato, que estava num veículo diferente. Ele foi, né, viu que eu parei,
talvez tenha sentido um pouco de ódio ali na hora. E ele foi e bateu na traseira do carro. Aí, né, coisa maravilhosa essa, não é? Uma situação pedagógica dessa. E o bom é que eu estava super sereno na hora. Tava com um amigo do lado e tal. Aí o rapazinho, né, ele freou com os dois freios assim, então ele diminuiu a velocidade o tanto que deu. Deu uma esbarradinha boa na parte traseira do carro, mas tudo bem. Aí a gente parou lá, eu fiquei até um pouco assustado, falei, nossa, meu Deus, né, o que aconteceu? Mas pelas experiências outras que eu já tinha vivido de, né, acontecer desses esbarrozinhos, uma coisa eu tinha aprendido, não resolve nada você sai brigando com os outros. Não resolve nada sair brigando com os outros. E eu também, graças a Deus, não sei se era o meu espírito protetor que estava bem junto do lado, já sabe da fera que ele cuida todos os dias. Tanto que seria problemático ter alguém assim, um cristão, né, um espírita causando tumulto na rua. Então eu senti que ele estava bem do lado. E aí a primeira coisa que eu perguntei pro rapaz, você tá bem? Você tá em paz? Machucou? Como você tá? Ele falou, não machuquei não, tá tudo certo. E aí ele começou a lamentar o ocorrido e tal. Eu falei, olha, fique em paz, tá tudo certo. Eu tô bem, você tá bem. Eu acredito que dos males que poderiam ter acontecido, esse é o menor. Um esbarradinho no carro, fica em paz, tá tudo bem. Eu entendo que essa é uma boa advertência, talvez, para mim e para você, para que a gente esteja mais cuidadoso no trânsito. Então, se você puder dirigir, dirija com mais cuidado, mas é só isso. Não precisa se preocupar com o carro, enfim, cuida da sua motinha, eu cuido aqui e tá tudo certo. E aí, eu fui despedir dele, né? Ele foi para o destino dele, e aí eu fiquei pensando. Imagina se fosse, né, uma pessoa esquentada. Meu carro. Aí começaria assim, um rosário de dores, de lágrimas, de sofrimentos. Mas imagina a extensão. A nossa espiritualidade ela não tem que servir para alguma coisa? E no mundo de transição, é justamente o nosso maior desafio enquanto cristãos, e foi aquilo que Jesus propôs aos discípulos, era amortecer a presença das violências, dos males e dos sofrimentos da terra. Era construir uma experiência de vida que a gente pudesse se apresentar como filhos e filhas de Deus, que por serem nutridos de todas as formas possíveis, de alguma forma entregam alguma coisa para a vida, além do que desespero, além do que reclamação, além do que agressividade. Porque isso é uma postura comum de toda a gente. Mas quanto mais a gente se sente nutrido, quanto mais a gente vai se dando conta do invisível da vida, mais a nossa alma vai se sentindo igualmente disposta a assumir responsabilidade, entendendo de que, como Abigail vai dizer para o apóstolo Paulo, né? Deus não nos enviaria problemas de que não necessitássemos. Há sempre lição divina por toda parte. E às vezes nesses aparentes insucessos ou fracassos, nessas experiências que representam tensões do caminho, ali há tanta coisa importante a ser aprendida, sobretudo a sustentar uma postura digna, porque a fé, a experiência de ser amado tem a ver com revelar o divino do jeito que a gente já dá conta, do jeito que a gente já pode, nas experiências que a gente vive. Não é postura de super-herói, é só um ser humano que, por ter consciência do que recebeu, também está disposto a compartilhar. Como alguém que
entrega para a vida entendendo que já foi amado. Não é na espera do que virá, não é demandando do que o outro poderá entregar, mas é tendo essa certeza de que esse amor profundo, que vai ser o tema justamente do ama, trabalha, espera e perdoa. A preocupação do apóstolo Paulo é: eu vou enfrentar e vou encontrar tanta gente ruim por aí, eu me dispus a uma tarefa, eu quero fazer alguma coisa interessante para a vida, e eu vou encontrar tanta gente ruim, tantas pessoas problemáticas, como que eu posso fazer para compreender essencialmente os desígnios divinos? E é onde Abigail vai propor para ele: olha, você aprende a amar, Paulo. Amar as pessoas. Ou seja, dar valor ao outro. Significar essa família divina que nós somos. Só que para isso é um amor que trabalha, que precisa ir aprendendo passo a passo. Que faz aquilo que pode, mas também espera, porque não vai dar conta de tudo. Tem limites. Vai aprendendo os espaços. E percebe que mesmo quando as coisas não saírem do jeito pretendido, há espaço para perdão, que é a medida de recomeço para pensar que a gente está num processo de amadurecimento. Essa fé, enquanto responsabilidade, que o benfeitor Emmanuel vai dizer, porque ele termina a mensagem dizendo assim: guardar, pois, o êxtase religioso no coração, sem qualquer atividade nas obras de desenvolvimento da sabedoria e do amor, consubstanciados no serviço da caridade e da educação, será conservar na terra viva do sentimento um ídolo morto, sepultado entre as flores inúteis das promessas brilhantes. Se eu tenho tanta fé, para que serve isso? Qual que é a utilidade disso? O conhecimento espírita que a gente auriu, se não para, de alguma forma, assumir responsabilidade, aprender a lidar com os BOs, uma pessoa mais digna, que ajuda a construir uma realidade mais humana. Porque se de alguma forma a gente já recebeu alguma coisa, a vida, com certeza, confia bastante em nós. Obrigado pela paciência e pela atenção de vocês. Deus lhes pague muito. Prezados irmãos, nós agradecemos ao Vitor Hugo por esta reflexão. Quanto que a nossa doutrina espírita nos dá. Então, se pensarmos, quanto caminho nós temos pela frente. Mas como sempre falo aqui, comecemos agora. Somos crianças, gatinhando, mas que possamos ver que essa doutrina, como ele mesmo colocou, palavras, nutre a nós, o nosso divino Deus, e que possamos aproveitar essa oportunidade, a oportunidade de colocar na hora da nossa prova, aquilo que foi colocado, essa nutrição que Deus nos dá para as dificuldades que aparecem. Então, refletirmos, olharmos para dentro de nós e ver quanto que Deus coloca em nossas mãos e o que estamos fazendo. Primeiro começando por nós, depois levando ao nosso semelhante, porque não adianta só levar ao semelhante e desamparar a si próprio. Estaremos sendo egoístas. Então vamos aprender, aos poucos, mas com muita fé, com muita convicção, porque essa doutrina nos abre os olhos. Falou de Paulo, quanto que Paulo nos ensinou, através do exemplo, sendo homem, igual a todos nós, homens, mulheres. Então que possamos sair daqui fortificados, na luz e na paz. Agradeço a todos por estarem conosco nesta manhã. Que a paz do nosso Mestre Jesus estejam com todos. Muito obrigado. Que Jesus ilumine. Fiquem na paz.